Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Esse podcast, ele inaugura a nossa apostila 3. Nossa apostila 3, ela está relacionada com o assunto de parasitologia, onde nós falaremos sobre viroses, bacterioses, protozooses e verminoses. Para começar, esse podcast vai falar um pouquinho sobre vírus, e o próximo podcast nós vamos entrar propriamente nas viroses. É importante lembrar que a definição de vírus basicamente são genes móveis que se multiplicam usando a maquinaria de síntese das células, ou seja, são estruturas que até muito tempo não foram consideradas ou não eram considerados seres vivos, porque não apresentavam características básicas dos seres vivos, como, por exemplo, a presença de uma organização celular, ok? Hoje já não se discute mais isso. Vírus são seres vivos, sim. Eles têm várias características de seres vivos. Eles têm material genético, eles sofrem mutações, eles se reproduzem de uma forma ou outra. Depende claramente de uma célula para isso. Porém, ele é considerado um ser vivo. Bom, vírus são acelulares, isso é importante lembrar, tá? Sempre as questões de vestibulares cobram algo relacionado a esse tipo. Esses dois pilares aí dos vírus, que é ser acelular e ser ametabólico ou ametábolo, ou seja, não possuir metabolismo próprio, ok? Eles são muito pequenos, só são visualizados ao microscópio eletrônico. Eles têm cerca de 200 nanômetros de comprimento ou de tamanho. Isso equivaleria a 0,2 micrômetros, que basicamente é o tamanho de uma bactéria, 1 micrômetro, ok? Então eles são muito menores, certo? Formado por ácidos nucleicos, DNA ou RNA, e são protegidos por uma estrutura padrão chamada de capsídeo, e esse capsídeo, de modo geral, é feito de proteínas. Então são parasitas intracelulares obrigatórios. E certos vírus, além do capsídeo proteico, possuem um envoltório lipoproteico formado pela membrana plasmática da célula hospedeira. Então, quando ele é produzido dentro da célula e quando ele sai dessa célula, ele carrega com ele, tá? É parte dessa membrana formando um envoltório. Além do capsídeo proteico, que é obrigatório para todos os vírus, alguns deles possuem um envoltório lipoproteico, que é uma estrutura a mais, né, na sua tentativa de parasitar as células. Os vírus se reproduzem por montagem, que é uma forma de reprodução onde as peças proteicas, estruturas são produzidas independentemente e depois, no final, elas são montadas, elas formam a estrutura viral e aí o vírus ele eclode pela membrana plasmática, tá? Apresentam hereditariedade, sofrem mutações, até por isso, devido a essas mutações, muitos vírus apresentam uma grande dificuldade para a humanidade em produzir algum tipo de medicamento ou vacina contra eles. E sim, eles são seres vivos e ponto final, ok? O termo vírus vem do latim, que significa veneno, pois o primeiro vírus que foi descoberto e estudado foi no século XIX, por volta de 1883, que causou uma doença em plantas chamada mosaico do tabaco. Tá? Então, era um agente invisível, que não era uma bactéria, não era um fungo, não era um protozoário. Então, muitas vezes, os cientistas da época imaginaram ser um veneno, algum tipo de veneno, alguma molécula, alguma coisa assim, que causava essa doença. Tá? Então, os cientistas descobriram um agente invisível, causador de doenças, que só foi visualizado em meados do século XX, depois que o microscópio eletrônico foi inventado. E aí sim, os vírus foram trazidos à tona, né? O seu tamanho ínfimo pôde ser revelado e a partir daí, né, os estudos se aprofundaram cada vez mais, tá bom? Alguns tipos de vírus importantes, o vírus do mosaico do tabaco, porque ele foi um vírus inicial, foi o primeiro vírus a ser descoberto. Adenovírus, que de modo geral são vírus de DNA, que são muito comuns em resfriados, o bacteriófago, pela sua importância na biotecnologia, né, nos estudos avançando da ciência, apesar de ser um vírus que ataca exclusivamente bactérias. O influenza, que é o vírus da gripe, tá? O HIV, por ser o retrovírus mais famoso, e obviamente, recentemente, o coronavírus, tá? Que é causador da Covid-19, que está nas manchetes, não tem como escapar disso aí, tá bom? Vírus são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico que ele possui. Talvez não apenas, mas assim o que está em maior quantidade ou sua principal característica, tá? Vírus de DNA,
onde o DNA é o seu material genético principal. Pode ser de fita dupla ou de fita simples, lembrando que nos vírus pode tudo. Então você pode encontrar DNA de fita dupla, que é o comum, DNA de fita simples, que só vírus tem, RNA de fita simples, que é o comum, e até mesmo RNA de fita dupla, que é algo que só vírus apresenta, tá? O processo de transcrição desses vírus de DNA é muito semelhante ao tradicional. Então, o DNA forma RNA e o RNA forma proteínas. Como exemplo de vírus de DNA, nós temos o adenovírus, o vírus da varíola, o vírus da herpes, o vírus da hepatite B, da catapora, HPV, que são vírus que nós vamos revisar no próximo podcast sobre doenças virais. Além disso, o citomegalovírus era um vírus que até pouco tempo era considerado como o único que apresentava DNA e RNA, só que, na verdade, ele é um vírus de DNA, ele tem o seu predomínio de DNA, o RNA muitas vezes acaba sendo transportado de maneira aleatória quando ele deixa a célula hospedeira. Então, ele não é classificado, não é mais citado como o único vírus a ter os dois. Ele é um vírus de DNA que eventualmente tem RNA junto, tá? E ele é um vírus também muito conhecido como o vírus do beijo, porque ele é transmitido pelo beijo, então a maioria das pessoas já apresentam anticorpos contra o citomegalovírus. Temos também vírus de RNA, como o vírus da rubéola, da dengue, da gripe, da raiva, da poliomielite, cujo material genético, como obviamente se imagina, é uma fita de RNA. Depois eu vou falar de RNA de positivo e negativo na próxima parte, ok? Tem retrovírus também, que é quando possui um RNA e uma enzima chamada transcriptase reversa, que faz o processo contrário, A partir do RNA viral, sintetiza-se um DNA viral e esse DNA viral é incorporado no DNA da célula hospedeira, tá? Sendo assim, os dois principais exemplos é o HIV, causador da AIDS, ok? E o HTLV, que é um tipo de vírus pouco conhecido da população, mas que é um dos causadores de leucemia. Ele ataca os linfócitos também e pode gerar leucemia, tá bom? O vírus de RNA de fita positiva é quando o RNA genômico, ou seja, o RNA principal, ele tem a capacidade de fazer o papel de RNA mensageiro. Ou seja, o vírus infecta a célula com seu RNA genômico, a partir daí ele cria uma cópia complementar, uma fita complementar a partir desse RNA de fita positiva, que seria uma fita de RNA negativo, e a partir dessa fita de RNA negativo, ele produz várias cópias de RNAs positivos. Esse RNA positivo, parte dele vai seguir para a produção de proteínas e parte dele vai constituir o RNA genômico dos próximos vírus a serem formados. Nós temos como exemplo RNAs de fita positiva, febre amarela, dengue, zika e chikungunya, que é aquele pacote de vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. Além disso, a poliomielite, que é da paralisia infantil, vírus resfriado, tá? E o coronavírus, que é o vírus da Covid-19. Tudo bem? Temos ainda o RNA de fita negativa. O RNA de fita negativa, o genômico dele não funciona como o RNA mensageiro. Então, quando este RNA entra na célula, ele precisa copiar um complementar, que seria um positivo, tá? A partir desse positivo, ele vai copiar negativos, que serão RNAs genômicos, tá? E a partir do negativo, no inicial, ele vai copiar novos positivos, que serão RNAs mensageiros. Então, nesse caso, o que acontece? O RNA genômico é produzido em grande quantidade, que é o RNA negativo, e o RNA positivo também é produzido em grandes quantidades, que é o RNA mensageiro, que vai dar origem às proteínas. Lá no outro anterior, no positivo, você produziu uma grande quantidade apenas de RNAs positivos, porque ele serviria tanto como RNA mensageiro quanto RNA genômico. Nesse não, você tem que produzir grandes quantidades de RNA positivo, que vai servir de mensageiro, e grandes quantidades de RNA negativo, que vai servir de genômico. Tá? Gripe, sarampo, raiva e ebola são exemplos de RNAs, de vírus com RNA de fita negativa. E tem também um retrovírus, que é quando um vírus, de maneira geral, de fita positiva, ele invade uma célula,
com sua transcriptase reversa, ele produz o seu DNA, esse DNA é incorporado na célula hospedeira que produz mais DNAs, mais RNAs virais de fita positiva, tá? Que vão servir de genoma e também de síntese de proteína, tá bom? Então, como exemplo aqui, é o HIV e o HTLV como vírus de fita positiva, beleza? Tem ainda os vírus de plantas, a maioria é de RNA não envelopado, ou seja, não tem a presença daquela membrana lipoproteica em volta. Os efeitos mais comuns que os vírus causam nas plantas: mancha nas folhas, nas flores, nos frutos e um declínio de crescimento e, consequentemente, de produtividade. Tá? Como é que um vírus pode ser transmitido entre plantas? Pode ser por um vetor. Então, um inseto que está parasitando a planta pode pegar o vírus de uma planta e transmitir para outra. Assim como um fungo, assim como um nematóide, que é um verme. Grãos de pólen contaminados podem transmitir vírus, sementes, difusão mecânica, que é manipulação de plantas. Então, se alguém pega numa planta e pega na outra, essa contaminação pode ser transmitida por esporos, né, de fungos e etc. Tá bom? Equipamentos agrícolas, né? Se o cara usou uma máquina para plantar algumas sementes e não higienizou e essas sementes estavam contaminadas, se ele fizer isso com outras sementes, ele pode transmitir o fungo ou o vírus de uma espécie para outra, tá bom? Mecanismo de entrada, então nós temos basicamente 3 mecanismos de entrada. O vírus pode entrar através de uma injeção de DNA, que ocorre com os vírus bacteriófagos, que injetam apenas o DNA, deixando toda aquela capa, aquele corpo proteico para fora da célula que seria descartado. Tá? Então o capsídeo, aquela estrutura viral não é usada para entrar na célula, simplesmente para injetar o DNA, como se fosse uma injeção mesmo, tá? E o restante é descartado, ok? Fusão do envelope viral ocorre quando o HIV, um exemplo, que funde seu envoltório com a membrana da célula, liberando para dentro o capsídeo e o ácido nucleico viral. Então, quando ocorre esse contato do HIV com a célula, o linfócito T4, através das proteínas da superfície da célula animal, né, e do envoltório viral, existe um reconhecimento e como se o HIV tivesse a permissão para entrar nas células humanas. É mais ou menos o que acontece com o coronavírus, né? Ele tem lá no seu capsídeo, no seu envoltório, melhor dizendo, viral, um spike, né? Umas proteínas que são reconhecidas pelas nossas células, permitindo assim a entrada do vírus, tá bom? E tem a endocitose. A endocitose é quando o vírus ele necessita ser englobado por fagocitose, por pseudópodes, mesmo sendo considerado um invasor, né? Na fusão de envelope é como se o vírus se reconhecesse um amigo da célula, então a célula permite a entrada do vírus. Na endocitose, não. O vírus é reconhecido como um invasor, ele é comido pela célula, ele é fagocitado, mas ele é o que ele queria, né? O plano do vírus era esse, ser comido, ser fagocitado pela célula de defesa, para que lá dentro ele pudesse escapar desse mecanismo de defesa e pudesse se reproduzir lá dentro, tá bom? Os bacteriófagos, tá? Eles são vírus que infectam bactérias, geralmente são chamados de fago T, ok? Fagos T. Infectam, por exemplo, a Escherichia coli, que é uma bactéria intestinal humana, simbiótica, produz vitamina K, tá? Muito importante, e ele ataca esse tipo de bactéria. Então, ele possui o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que é o ciclo lisogênico? Vamos começar por ele. No ciclo lisogênico, o DNA vai se incorporar ao DNA bacteriano. O DNA viral vai se incorporar ao DNA bacteriano logo após ser injetado. Esse ciclo não interfere no metabolismo da bactéria, ou seja, ele fica silenciado, ele fica dormente dentro da bactéria. A bactéria se reproduz normalmente de maneira assexuada e transmite para os próximos descendentes esse vírus dormente lá dentro. Tá? O DNA viral, que é incorporado ao DNA bacteriano, está dormente, ele recebe o nome de prófago. E ali ele fica, tá, sendo passado de geração em geração. Uma hora ou outra, esse ciclo lisogênico vai ter que se transformar em ciclo lítico. Não tem para onde correr, tá? O ciclo lítico é quando o metabolismo viral ele passa a comandar o metabolismo bacteriano.
Então, uma hora ou outra ele vai se transformar em ciclo lítico. Vai existir a transcrição do RNA mensageiro viral e a tradução das proteínas virais. Novos vírus serão formados e ocasionará uma lise celular. A bactéria, no caso, será rompida. Tá? Então, o vírus ele pode entrar, injetar o seu DNA e ir diretamente para o ciclo lítico, já realizando transcrição, tradução, formação de novos vírus e ruptura celular, ou ele pode entrar, ir para o lisogênico, esperar algumas gerações de reprodução e então passar para o ciclo lítico. Mas todo o ciclo lisogênico evolui para o ciclo lítico. O contrário não é verdadeiro. Tudo bem? Além do mais, para fechar esse assunto, temos a questão da engenharia genética. Os vírus são os maiores responsáveis pelas mutações ocorridas no DNA. A engenharia genética utiliza esse alto poder de infiltração dos vírus para modificar geneticamente os seres, como se fossem ferramentas, injeções, né? Onde eu consigo, através de vírus, injetar um gene de interesse, que é, por exemplo, o que acontece na reprogramação de células adultas, tá? Para que elas voltem a se transformar em células-tronco. Já comentamos isso em podcasts anteriores, chamados de células-tronco iPSC, que são as células-tronco pluripotentes induzidas. Elas são induzidas de que maneira? Através de vírus que têm um gene especial, que são colocados ali dentro, e são injetados nessas células, e esses genes irão reprogramar a célula adulta para que ela retome a sua capacidade de se tornar uma célula-tronco. Tá? Então essa é a célula-tronco da moda, é a célula-tronco do futuro, na verdade. Célula-tronco iPSC é usada através de reprogramação usando vírus como ferramenta. Segundo alguns cientistas, a árvore da vida que foi proposta por Darwin lá no século XIX teve que ser alterada para a teia da vida, devido à alta taxa de mutações ocorridas nos seres vivos graças a vírus. Então, se a gente fosse aprofundar na questão e analisar que tipo de DNA a gente encontra nos seres vivos, é provável que a gente encontre no nosso DNA humano DNA de vírus, DNA de planta, DNA de anfíbio, DNA de aves. De modo geral, por quê? Porque os vírus eles têm essa capacidade de migrar ou de passar por vários estágios da vida, tá? Então, de certa forma, se acidentalmente ele carrega um pouquinho do DNA do organismo que ele parasitou, ele pode perfeitamente introduzir acidentalmente esse DNA de uma cobra num sapo, né, de uma planta numa vaca e assim por diante. Por isso que a árvore da vida proposta por Darwin ela tem que ser atualizada para a teia da vida, que de modo geral estamos todos interligados evolutivamente, tá? A partir da criação e também conectados através dos vírus que estão aí na nossa realidade o tempo todo. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para falar nesse podcast sobre vírus, tá? Se você gostou, compartilhe esse podcast com os colegas, Spotify, Deezer, Apple Podcast, posta lá no seu Instagram, me ajude a divulgar, tá? Esse trabalho sobre podcast para ajudar os alunos a conseguir o seu objetivo, que é a aprovação no vestibular, tá bom? O próximo podcast falaremos sobre viroses. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu!